Vou iniciar aqui. Não, duas garrafas. Mais um prato de doce e um de salgado. Não é isso? Ó, se vocês querem fartura, levar um prato de um doce e um prato de salgado é mais do que suficiente. É isso aí. Vai ter fartura, porque vai ter muita comida. E aí, no caso, cada prato tem que ser no caso, 100, é. Isso. Salgado, doce. Então, Eu vou fazer empadinha doce, vou fazer empadinha salgada e empadinha doce. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho lá na igreja uns tampões redondos e eu também tenho toalha. A turma é pequena. Daria para colocar vocês sentados com os familiares com vocês. Mas aí, isso tudo vai demandar... Quando as pessoas veem mesa, elas querem comida. E elas vão ficando. Então, tem que ter muita comida. Se botar todo mundo em pé, vai ficar um mesão com todo mundo em pé. E tem as cadeiras ao redor que a gente deixa espalhado para o pessoal sentar. Entendeu? Mas se vocês quiserem, eu tenho. E aí eu também organizo a limpeza, eu levo para lavar, eu levo para passar e devolvo também lavado e passado. A gente tem lá na igreja. Mas aí vocês têm que se preocupar de no final ajudar a juntar tudo, tá? Então, vamos. Eu posso pedir para alguém para ajudar. Né? Aí vocês ainda podem... 12, né? Que aí o Sidney e a esposa ficam numa mesa só, né? 12 mesas. Aí vocês ainda podem pensar numa decoração, botar aí alguma coisinha. Aí vai começando a encarecer, entendeu, gente? Aí vocês vão pensando. Minimalizando tudo. Se a gente não fizer dessa forma, né? Com aquilo que a gente tem, pode ficar muito bonito. Sim. Né? A mesa bota vai duas cabe mesas pra 10 cada pessoas. É isso que eu ia falar. É um tampão, aí dá umas 8 cadeiras ao redor. Ah, tá. 8 cadeiras ao redor. Beleza. 8 cadeiras. mas aí, no caso que a gente vai ser 10, não tem problema, aperta um pouquinho. É. Fica 10, né? E, às vezes, E depois nem não todo vai mundo fica levar os 10. sentado. E nem todo mundo fica sentado o tempo todo. Os Entendeu? Aí o que a gente vai fazer? Também, os 9? Criança que fica no colo não conta, mas criança que senta na cadeira conta. Aí o que a gente faz das bandejinhas? As bandejinhas já vão estar nas mesas, entendeu? Que aí tem 2 refrigerantes, então você trouxe 2, o refrigerante a gente põe lá. Só não vai dar pra gente saber quem é que trouxe suco e refrigerante, vai ficar assim espalhado. Aí vocês têm que selecionar. Gente, vamos combinar uma quantidade. Não, eu trouxe Coca-Cola, eu quero a Coca-Cola que tá na mesa dela. Ah, não, então estipula, né? Isso aí. Nada de clipe. Não, nada de clipe. Nada de dole. Então, poderia botar uma mesa à parte só com refrigerante e suco. Eu pensei em deixar uma mesa grande onde vai ficar o bolo. E aí ficaria o resto do que não está na mesa de vocês, fica lá. Entendeu? Mas o refrigerante pode ficar já na mesa, que o pessoal tá ali, ó. Aí levantou para ir pegar, entendeu? Você tá ali, não vai ter garçom, então o que tiver ali é melhor. Entendeu? Cachepó de papel, papelão, bonitinho. Pra botar esse negócio aí que você tá falando. Na mesa. Ah, com papel de pipa assim, ó, fazer assim. Também, papel de seda. Fica bonito, é. Sim. Porque fica aquela forma natural, né? São 12 mesas. Aí vê o que vai comprar para colocar ali na mesa. Né? Acho que ficaria bom, né? Coloca uns bombons, uma bala, alguma coisa. O quê? As flores? Então, Já? tipo assim, Obrigado. se for, tu tem a Vamos, visão, gente. Eu tô com a visão de uma coisa. Gente, ó, vocês vão sair daqui, vocês ainda podem conversar e vocês vão começar a construir as ideias de vocês e o que vocês têm. Ah, Raquel, eu tenho lá na minha igreja um arranjo bonito, eu posso pegar arranjo emprestado, eu posso não sei o que, eu posso não sei o que lá. A gente nem tá Lá na minha vendo... igreja tem um negocinho que a gente sempre usa pra fazer igreja de vidro. Aí tu... Ele é de vidro, a gente bota sempre uma rosinha assim. Aí você tem que ver, e se cair, se quebrar, entendeu? Então tem que ser coisa que... 12, a responsabilidade é minha. Se quebrar, eu vou ter que comprar outro. Isso aí. Se for isso aí, Os vasinhos com A cadeira pra casa, a cadeira pra casa. isso aí, no caso. Gente, pensa e vocês vão desenvolvendo ainda. Faz um outro grupo, não tem o grupo lá?
Faz um outro grupo. Gente, estamos fazendo um grupo pra gente combinar as coisas. Aí lá vocês... Aí decidiu. Aí põe lá no grupo lá. Mas a senhora acha que é uma quantidade boa essa que a gente tá falando? Sim, Cada um pô, vai leva ficar farta pra caramba. Vai? Vai. Cada um Muito leva farto. o prato salgado. Muito farto. Muito Isso. farto. Muito farto. Sem Sem doce. Aí vai farto. ter o bolo lá, quem tá falando que vai ter o bolo lá vai tirar da formatura, vai ter o A bolo? professora falou que tem um bolo fake. Não. Então, eu Alguém vou vai ver se fazer a o gente bolo? põe Mas a... o bolo ela vai A levar. Laura vai fazer o bolo Já já cortadinho. cortado, bolo de festa já cortado. Olha só, eu vou ver a mesa pra gente fazer lá fora. Porque já que vai ficar todo mundo sentado, fica bonito vocês fazendo as fotos. Alguém aqui tem impressora? Tem? Pode botar o nome do formando pra ficar sentado pra gente? Isso. Que aí já fica mais arrumadinho, né? Fica um negócio mais, tá? Aí, gente, compra uns copinhos bonitos, pratinho bonito, umas coisas assim, Vai né? precisar. Copo acrílico. Tá? Vai botar o quê? Nós somos filhos do rei. Desçam aqui embaixo tem um monte de ideia, já dá uma olhada lá. Aí eu vejo o bolo fake, vocês querem que eu leve o bolo fake pra botar lá, pra fazer a foto? Se vai ter a organização lá embaixo, faz o bolo. É, O bolo, a gente vai estar só de sentado, corte, né? faz o Bolo pra corte. isso pra sala de comes e Falando bebes, que é o bolo isso, de gente? corte vai ser de 40 pedaços. E o restante dos outros pedaços já vai estar tudo cortado. É isso que eu estava perguntando, professora. Essa mesa que a senhora vai colocar, dá para colocar um bolo? Você quer fazer esse bolo? Não, eu já tenho já o bolo. Entendeu? Já tá tudo certo. O bolo é Aham. certinho, 140 pedaços. Ah, Só que não tem entendi. como eu levar um bolo de 140 pedaços, porque é grande e a distância. Então, Vai vou ter que fazer ser o o menor menor mesmo. Aham. para enfeitar a mesa. Ou E tu o pode já trazer eles embrulhadozinho? Então, já dá tudo cortado no papel celofane. Perfeito. Mas Entendeu? só que São esse 140 pedaços. Aham. Esse outro Entendeu? seria só pra eu tirar foto, mas é bolo, não é feio, Aham. Então, entendeu? por isso que ela. Então, esses arranjos aqui, ó, que a gente tá falando. Vou botar aqui. Entendeu o que a senhora falou? Aham. Bota um bolo eu fake acho lá que a ótimo. senhora falou que tem lá, o branco bonito, e eu trago São 140 12 mesas com a minha mesa com as alunas que vão estar lá, tá, gente? Então são 13 mesas. 13 mesas. São O que 13 ela tá mesas. falando aqui é Porque tem um mesa da vidro mesa. que dá até pra botar um Não, negócio. se ela levar, ok. É menos um custo. Aí vai colocar o que dentro? O de vidro? Bolinha de água, aquela Ou a bolinha lá, aquela De areia, gel. aquela bolinha bolinha de gel. E a flor, e a florzinha Ó, também, mas é um se pouco o mais negócio sofisticado. se o negócio é firme, pode levar. Se o negócio é meio bambo, não leva, porque aquele tampo, Sim. entendeu? Com 8 pessoas ali. Mas a gente, no caso, só vai ficar só de enfeite? Você vai ter que levar de volta pra casa? Não, se pegar, eu vou levar de volta. Posso voltar para a matéria? Pode. Posso? Vai dar tudo certo, gente. A gente é filho do rei, vai ficar lindo, vai ficar ungido, abençoado. Fazer assim, duas mesas, né? Isso. Duas mesas. Aí tem que acertar esses detalhes, né? Sim, Isso. vai fazer um grupo lá tem um da... espaço 13 mesas, porque tem a minha mesa com as alunas que vão estar lá o comigo lá. espaço do bolo e o espaço das fotografias lá em cima, não é isso? Das fotos lá em cima. Não, eu vou trazer para tudo para o mesmo lugar. Eu vou pedir para Espaço umas das fotos vai ser alunas, embaixo. eu vou pedir para uma aluna para dar Eu tô falando pra tu levar a um orientação. assim embaixo. Eu vou pedir amanhã a Cris a foto do bolo fake, tá? E a cor da toalha da mesa, ela sabe? Hã? A cor da toalha da mesa, qual a cor? A gente tem bege e aí eu vou botar uns panos verdes lá. Ah, então vai ser verde, bege? Verde. Verde e bege. Já quer ir de verde pra festa? Não, tô falando a decoração. Tá bonito. Verde, verde. Tá? Amém? Vai sim. Onde eu parei? As sublimações. As sublimações, já tá gravando? Cadê o microfone? Parou ali em remoção de certa repressão. Gente, quando vocês saírem lá da igreja, vocês vão poder entrar para a parte do Comes e Bebes com a Beca. Quando vocês entrarem, pode ser só para foto. Aí vocês vão ter que tirar. Na hora de comer, não pode estar com a Beca, tá? Não pode. Então, assim, aí é a hora que você vai estar com a sua roupa lá. Então, quando vocês vierem com os familiares de vocês, vocês vão parar ali perto da mesa, já vai fazendo foto. Quem for vindo primeiro, o pessoal vai fazer foto de vocês lá, tá?
Então, assim, eu peço a vocês, fez a foto? Já vai lá num cantinho que vai ter uma aluna já recebendo todas as becas. Não pega chapéu e põe dentro da bolsa, que eu tive uma aluna que levou chapéu para Sepitiba. E aí teve que pagar a multa da entrega da roupa. Então, assim, eu vou botar isso aqui depois, eu vou não sei o que. Não, tá? Então, veio com a tua família, faz a foto ali na mesa, fez a foto ali na mesa. Aí já tira tudo, vai lá, tira lá, devolve, que a pessoa vai conferir tudo lá, tá? Aí na hora dos comes e bebes fica livre. Cadê? As sublimações exigem uma torrente incontida de libido. Vamos, gente, para a gente produzir bem. Tal qual a roda de um moinho, né? Essa já foi lida, né? Preparado, remoção de Repressão, né? Para usar uma metáfora, as forças... Deixa eu ver aqui, só um negócio aqui. A imagem aqui que não estava aparecendo. As forças defensivas do ego não se opõem frontalmente aos impulsos originais, conforme ocorre no caso das contracatequesias, mas incide angulamente. Daí um resultante que, se unificarem a energia instintiva e a energia defensiva com a liberdade para atuar. Distingue-se as sublimações das gratificações substitutas neuróticas pela sua dessexualização. Aqui, gente, sabe aquela pessoa que ela desiste da vida sexual? Então, assim, a pessoa, ela começa a fazer isso com tanta facilidade, sublimar tudo, que a parte sexual morreu. Ela se inibe de tudo da vida. Tudo na vida não vai ter mais prazer. Ela não vai ter mais prazer nem de viver. Ela não vai ter de prazer sexo, alimento. Ela começa a sair de tudo que ela tinha mais liberdade da vida. E a gratificação do ego já não é fundamentalmente instintiva. Ou seja, lembra da neurose histérica? Essa pessoa provavelmente ela vai adoecer demais. O prazer dela vai estar nas doenças, na medicação, em fazer um exame, tá? Em fazer uma cirurgia. O prazer dela vai estar sendo cuidada porque ela tem um câncer. O prazer dela está em alguém levar um alimento na casa dela porque alguém está dando atenção para ela agora. O prazer dela é que o nome dela está no grupo lá de oração. O prazer dela é totalmente doentio, tá? Quais são os impulsos que experimentam vicissitude desta ordem e quais as condições que determinam a possibilidade ou a impossibilidade da sublimação? Vamos lá, leiam. Se não forem rejeitados pelo desenvolvimento de uma contracatequesia que os excluirá do desenvolvimento ulterior da personalidade. Os impulsos pré-genitais e as atitudes agressivas concomitantes organizam-se mais tarde sobre a primazia genital. A realização mais ou menos completa dessa organização é indispensável para que tenha êxito a sublimação daquela parte da pré-genitalidade, que não é usada sexualmente no mecanismo do pré-prazer. É muito pouco provável a existência de sublimação da sexualidade genital adulta. Os genitais constituem um aparelho que visa a realização da descarga orgástica plena, isto é, não sublimada. O objeto da sublimação são os desejos pré-genitais. Se estes, porém, tiverem sido reprimidos e se permanecem no inconsciente, competindo com a primazia genital, não podem ser sublimados. A capacidade de orgasmo genital é que possibilita a sublimação, dessexualização dos desejos pré-genitais. Vocês se lembram dessa aula dos desejos pré-genitais? Lembra daquela aula que tem uma boca, que tem um alvo? O que é pré-genital? As preliminares. Tem gente que tem prazer. Lembra dos perversos? Neurose, psicose e perversão? O prazer do perverso é na pré-genital. Quem
tem saúde emocional, ela vive o pré-genital, mas contém o orgasmo e deixa para um momento maior. Quem não tem saúde mental, até ejacula antes. Entende? Quando a gente fala da perversão, aí entra o fetichismo, que eles começam a alimentar objetos que são mais priorizados, momentos ou objetos que são mais priorizados do que o ápice da atividade sexual. Foi? Prioriza tudo antes. Quem tem saúde mental consegue passar o processo todo até o ápice final. Quem não tem saúde mental fica no caminho. E a sublimação é uma forma de você, de forma inteligente, você sublima tudo ali, você vai aguentando, aguentando até o ápice. Quem não tem a sublimação com saúde, ela interrompe, ela fica oscilando. Foi? É meio... né? É lúdico porque a gente não está aqui vivendo, mas vocês têm que chegar nesse raciocínio do que eu estou trazendo aqui. Conseguem? Tem que ir? Tem que chegar. Resumindo, a gente só fica na brincadeirinha. E essa brincadeirinha é tudo. Isso é tudo, é prioridade. Sabe quem fica na brincadeirinha? Pedófilos. Entende? Isso virou rotina ao ponto da pessoa entrar nesse ambiente aí. O que determina a possibilidade de o ego conseguir chegar à solução feliz dessa ordem não é fácil dizer. Aí aqui, ó, vamos entender a caracterização, caracteriza a sublimação por, primeiro, inibição do objetivo. Nas respectivas sequelas. Perdão. Aí segue para o lado. Tá. O primeiro é inibição do objetivo, B. Dessexualização. C. Absorção Completa de um instinto nas perspectivas sequelas. D. alteração dentro do ego, qualidades todas estas que também se veem nos resultados de umas tantas identificações, qual seja um processo de formação do superego. Ou seja, é algo muito ruim que, se você souber trabalhar, se torna algo muito bom. Uma pessoa que não tem construído o superego não sabe sublimar. Tem gente que o superego não é... A Suzane, esquece superego, ela nunca vai saber sublimar. Não sabe, o id dela é gigante. Fica aliado o ego e o id, jamais o superego. Entendeu? Então, quando a gente, perder é bom. Perder nos faz ganhar. Se a gente não sabe perder, a gente nunca sabe ganhar. Se a gente não sabe apanhar, nunca vai saber bater. Olha, não existe o quê? Vitória sem luta. Então, toda a parte negativa tem lucro. Tudo negativo. Isso é importante. É importante. Só que tem gente, e hoje a nossa sociedade só quer a parte positiva. Que bom que vocês estão chegando. Eu vi pelos olhos de vocês que vocês chegaram nessa consciência. Então, uma parte negativa é fundamental na vida de qualquer pessoa. Só que sempre. Hoje eu tive que passar por uma parte negativa. Foi um momento de muita dor, que o processo todo que eu passei com meu filho, de surto, psicótico, tudo, foi aonde me posicionou a fazer o curso. E eu falei pra ele, eu quero você lá na minha formatura. Amém. Glória a Deus. Porque agora ele tá espírita, né? Só Deus na minha vida. É muita luta pra ter vitória. Continua o processo para o testemunho. Isso aí. Deixa ele lá, que quando ele voltar ele vai trazer um monte de lá. Em nome de Jesus. Tá vivo. O fato empírico de as sublimações. O fato empírico, o que é isso? A parte prática, tá, gente? De as sublimações, sobretudo as que se originam na infância, dependerem da presença de modelos, de incentivos, que o ambiente forneça direto ou indiretamente, corrobora a ascensão de Freud, no sentido em que a sublimação talvez se relacione intimamente com a identificação. Você vê que a Anne trouxe aqui o exemplo da família, o excesso da organização. Ou seja, um modelo que não foi um modelo que trouxe saúde. É o quê? Autoritarismo. Isso aí. Que provavelmente
ela é o que a mãe dela é. Nos relatos dos peritos, eles falavam, parecia uma casa que não morava gente. Aham. Eu achei isso muito forte. Ele falou assim, parecia que isso era uma casa que parecia que não morava gente. Pô, toda casa, bebe água, deixa um copo assim. Não era uma casa que não morava gente. Aham. Era um quartel. Aham. A uma hora alguém explodiu. Aí vamos lá. Aí ela falou ali, ela falou do filme Adolescência, né? A gente tá dando a ênfase no adolescente, no rapazinho, né? Mas a gente vai aprender ainda sobre o pai. A gente está falando aí da Suzane, só que a gente não deu ênfase nos pais, eles nem tiveram chance de falar. O pai do Jeffrey, do canibal americano, entende? Então, assim, a gente às vezes tem que é o que a gente vai falar aqui da expiação. Interessante que você comentou aí, falou um pouco desse expiação. Miguel, né? Aham. Desse papo do Miguel aí. E se a gente for ver a questão da família dele também, né? É uma bagunça. A mãe. Eu fui conhecer o Miguel esses dias. Rafael me mostrou esses dias. Rafael me mostrou esses dias. O pai alguma coisa. Abandonou, né? Abandonou alguma coisa e a irmã é feiticeira. Misericórdia. Não, do início esse menino que é famoso. Quem não tem uma história por trás? A gente vai analisando as coisas. Aí, Gisele, olha só, a gente fala da Suzane, a gente fala do adolescente, a gente fala desse menino e a gente fala do teu filho. Sim. Por que eles explodem? Por que eles têm esse escoar assim, que às vezes dá ruim, às vezes dá essa vergonha, dá essas situações? Sim. As pessoas, quanto mais sensíveis, mais elas vão se expor. Os Menendez, quanto mais sensíveis, mais exposição. Então, assim, é o que vai explodir, é o que vai estourar, não vai aguentar. Só que aí é o que é mais agredido, é o que é mais perseguido, é o que vai ser preso. Entende? Sim. Não suportou toda aquela angústia. Entende? Aí é o que vai ser escorraçado. Só que aí é onde a gente tem que ver, peraí, essa pessoa precisa ser resgatada. Sim. A gente precisa ter um olhar diferente para ele, para ela. Fica guardando, né? A sociedade não tem, é recriminadora. Isso aí. Né? A sociedade é recriminadora. Que bom que vocês chegaram nessa mente. Isso. Sim, que legal. Tem gente que está se lançando, gente. Fico feliz. Vamos aqui, gente. Vamos lá. Onde a gente parou, gente? O fato. Gente, desculpa que eu tô me perdendo toda hora na leitura. Mais ainda. Hã? Lá embaixo, a penúltima. Eu pensei que era... Eu também achei que ela tá perdendo. Eu tô, de verdade, sexta-feira para mim foi muito desgastante. Foi. Eu ia falar esgotante. O que é novo você sofre demais para viver, para você alcançar. O que é novo, né? E tem gente... Então vamos lá, onde eu parei, gente? Desculpa, me ajuda. Raquel, deixa eu só interromper aqui. Você só não fechou a questão do jaleco. Se que você perguntou lá no grupo sobre o modelo, aí você falou que... Tem aqui alguns, tem. O modelo, mas assim, o modelo pode ser diferente. À vontade, isso. Então, a gente não usa o que... Fecheclé. Não. Fecheclé é estética, odonto. Mas se você quiser usar, não tem uma regra. Sim. Entendeu? Sim. Mas não é usual. Tem que ser de até... Punho, isso. Okay. Tá? Aproveitando o gancho dela, a gente vai tirar foto hoje com o jaleco? Não. Eu espero que sim. Rafael está aqui para fazer essa foto. Hoje ele veio para isso. Mas assim, aquela gola padre... Pode, gola padre, pode. Tá? É porque eu vi aquele gola normal. Sim, é muito bonito. Onde eu parei, gente? De onde? De onde? O fato empírico. 3. Lá embaixo. Mais ainda.
penúltima linha. Penúltima linha. O fato é branco. Ai, nesse versus parágrafo o grande, né? É, lá embaixo. Depois do ABC. Vem. Eu vou passar a marcar que eu não me perco mais. Mais ainda, dos casos de transtorno. Gente, eu estava na folha anterior, desculpa. Aqui tá aqui É embaixo, Flor. É porque ali é diferente. A folha dela é diferente. Não, né? Não, é que eu também eu escondi onde é que passa o número. Fala, gente, de novo, por favor. Mais ainda, os casos de transtorno. da capacidade. Ai, de nessa, sublimar. 3. Obrigada. Mais ainda, os casos de transtorno da capacidade de sublimar mostrarem que essa incapacidade corresponde à dificuldade na promoção de identificações. Se não tiver modelo, gente, a gente não consegue. Se a gente não vê um pai passar uma humilhação e aquele pai nos ensinar que ele tem que segurar a fúria dele, a gente vai fazer o quê? A gente, quando passar uma humilhação, a gente vai partir para cima. Se a gente tem uma mãe, que essa mãe, ela bate em todo mundo, o que a gente está aprendendo com a sublimação? Eu vou bater também. Então, o modelo, olha aqui, a identificação é fundamental, tá? Então, quando a gente tem pacientes que a família está totalmente disfuncional, aí esses pacientes vão aprender com quem? Com você. Então, nós entramos construindo esse superego. Só que não é a referência da Anne. A Anne vai mostrar, vem cá, na sociedade, como são as mulheres, como são as famílias, como são os jovens, como são os adolescentes? Já tem vida ativa sexualmente? Ah, sim tem, porque aonde mora o ambiente, desde os 12 anos já se relaciona. Ah, é verdade. Olha só. Aí ela vai atender um outro grupo que aquele grupo não se relaciona. A Anne vai ter que se adequar. Entende? A Anne vai ter que se adequar a um outro grupo que eles não têm nem atividade sexual. Nem fala. É tabu falar. Então, a Anne ela vai se adequar de acordo com cada grupo. Nós, como terapeutas, a gente tem que ter essa versalidade. 4, né, gente? Todo mundo tem aí? Sim. Tal qual ocorre com certas identificações, também as sublimações são capazes de opor-se e de desfazer, com êxito maior ou menor, certos impulsos destrutivos infantis, mas também podem satisfazer de maneira distorcida esses mesmos impulsos destrutivos. De algum modo, toda fixação artística de um processo natural mata esse processo. É impossível ver... Obrigado. É possível ver precursores das sublimações em certas brincadeiras infantis, nas quais os desejos sexuais se satisfazem de uma forma dessexualizada. Em seguida, há certa distorção da finalidade ou do objeto e as identificações também são decisivas nesse tipo das brincadeiras. Vamos ver aqui. Leia, gente. Varia muito a extensão do quê? Da divisão do objetivo da sublimação. Há casos em que a diversão se limita na execução do objetivo. A pessoa que haja feito a sublimação precisa aquilo que o seu instinto exige que ela faça, ó. Mas isso depois que o instinto se sexualiza e se subordina à organização do ego. Nos outros tipos de sublimação ocorre o quê? Transformações de alcance muito maior. E é possível Que certa atividade de direção oposta ao instinto original substitua de fato esse último. Certas reações de quê? nojo, habituais Entre pessoas civilizadas sem vestígios, das tendências instintivas infantis, contra as quais desenvolveram originalmente e inclui-se nesta categoria. o que ocorre então é, Idêntico ao que Freud chamou transformação. no contrário, uma vez completada, toda a forma... O instinto opera na direção contrária. O que está querendo dizer isso aqui? Vamos ver quem vai matar isso aqui? Quem lembra? Lembra do contrário, do invertido? O que se diz, né? O que se enfatiza, no caso assim, eu não faria isso. É isso? Tem a ver? Não, isso aqui está falando dos homossexuais. Ah, sim.
É do invertido, que é a forma contrária. Viu quando falou aqui do nojo? A sublimação, cadê? Certas reações de nojo habituais entre pessoas civilizadas. Lembra dessa folhinha que vocês receberam? Que tem pessoas que bebem até o excremento, engolem. Vocês lembram dessa aula? Perversão. E aqui, nessa aqui, elas, ao invés delas verem aquilo ali e não querer tocar, elas querem cada vez mais futucar. Tá, conseguiram chegar? É isso que eu... Esse foi o meu raciocínio, de repente eu não soube explicar. Né? Entende? Aquilo que ela... Parece que ela rejeita, é o que ela... É o que atrai. De fazer, né? É o que atrai. Tem um caso lá nos Estados Unidos do pai que matou o filho, que ele achou no computador do pai, do menino, os vídeos do pai vestido de mulher. É muito ridículo. O cara vestido de mulher, o cara homem, sabe? Bigode e tal, careca. Ele vestido de mulher, de batom, e ele comendo o excremento. Aí o filho, comendo cocô, literalmente. Aí o filho pegou e viu, ficou horrorizado, ele e o irmão. Aí o pai era aqueles caras muito moral, sabe? Rígido, batia no menino. Aí o menino um dia falou, se me bater eu vou falar o que eu vi do senhor. Aí ele matou o filho. Nossa! Porque era o que ele queria matar, era a vontade dele, né? O que ele estava sofrendo, na realidade ele fez o outro sofrer. Isso é uma forma de deslocamento, né? É igual no carnaval, né? Tem homem que é homem, mas no carnaval adora botar uma mulherzinha. Assim, aproveita. Aí fica com aquela, tem homem que, tipo assim, você fala de um que muda mesmo, homossexual, já não quer, tipo assim, homossexual, sabe? Aquela coisa. Um excesso. Isso, tá guardando alguma coisinha lá no fundo, né? Ou deve ter dado alguma experiência, algum sofrimento, isso aí. Fica nessa palhaçada. Tá nervoso. Deve ter dado também. Deu, agora fica aí discriminando. Quer se esconder. Tá subindo. De olho pra sair do armário. Mas é verdade, gente. É porque eu falo assim. Nem seja Deus, Gisele. Eu tô com meu. Ou ele foi tocado, abusado. Aconteceu alguma coisa. Eu tô falando dessa forma, mas eu sei que sempre esconde mesmo. Tem algo, uma história que não foi ainda, né, revelada. E aí fica vazando. Quem é você na sua história? Fica vazando. Não escoa de forma inteligente, né? Repressão, vamos aqui. É a operação psíquica que pretende, olha a segunda aqui, ó, gente. Pretende desaparecer da consciência. Impulsos o quê, gente? Ameaçadores. Sentimentos, desejos, ou seja... Conteúdos desagradáveis ou inoportunos. A gente poderia dizer que esse caso aí que você está falando, Gisele, é a repressão. Raquel, eu não ia perguntar porque você deu continuidade, aí eu não perguntei, mas você voltou na Gisele. Nesse caso de um homem que está ali falando, que odeia gay e tal, que a Gisele está falando que de repente pode ter acontecido alguma coisa. Aí você falou que não é uma forma inteligente de recuar. Como seria essa forma inteligente? Não entendi. De escoar. De escoar? Primeiro, ele tem que entender o caminho que ele quer seguir. Aí, geralmente, escoa saindo do armário. Entendeu? O que eu quero da minha vida? Eu preciso saber da minha história, eu preciso me conhecer, Aí, na terapia, a pessoa vai contar tudo. Ali, ela não vai contar como aquela criança, como aquele adolescente que viveu aquilo. Vai contar como um adulto hoje. E o que você quer hoje? Vamos trabalhar. O olhar vai ser outro. Vai começar a falar. Aquela fala vai ser diferente. Por quê? Não é como foi vivenciada, é a catarse, é sair dali. Agora, me preocupa muito, por quê? É o que a grande maioria faz, né? Um abuso é um abuso, um aliciamento é o delicado. Quando você é abusado, você tem um trauma. Um aliciamento é uma sedução. Isso é delicado. Porque a pessoa daqui a pouco nem sabe por que está presa naquilo ali. Gostou. Entendeu?
Ela é convencida, né? O aliciamento, a pessoa é convencida. O abuso é uma violência. Só que aí vamos fazer entender, tá? Então, você gosta hoje, tá? Mas hoje você passou a gostar daquilo que te machucou. Porque imagina hoje uma criança sofreu o que você sofreu, é correto? Entendeu? Então, o que você passou a se entregar, a se deleitar, na realidade, o que fizeram com você não foi uma coisa saudável. O teu corpo não estava pronto para aquilo. Então, é uma forma de você abrir a consciência que ali foi iniciado algo que não era nem para ser iniciado. Na realidade, uma criança não tem gozo. Pelo contrário, quanto mais gozo se tem... Quanto mais busca pelo gozo, mais ela mergulha nessa busca de prazer, porque ela não vai ter gozo. Então, por isso que crianças, adolescentes se sangram, entende? Porque quanto mais se mexe, eles não vão ter um prazer de um adulto que escoa. Não tem o ápice. Pô, não tem, aí fica em busca, 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 fica em busca. Por isso que muita masturbação feminina e masculina na menor idade, nossa, dá um prejuízo de... Para a vida toda, né? Para a vida toda, de impotência e de frigidez. Porque quanto mais enfiou, quanto mais mexeu, aquele músculo todo está comprometido. A pessoa não consegue, na vida adulta não consegue chegar. Não consegue. Tanto que estimulou e... Mas o corpo destruiu, mas a mente está vivinha. Aí é onde a pessoa mergulha em um mundo pior. Até encontrar, procurando... Mas não vai achar, vai só procurar. Mas aí a pessoa não tem saída? Aí entra na perversão. Aí ela tem que decidir, aí é onde os danos, o menor. Qual é a consequência disso tudo que você está buscando? Você consegue mensurar aonde isso vai acabar? Não acaba. É um abismo que chama outro abismo. Pode chegar a uma prisão. A uma prisão. Só Jesus mesmo. A uma prisão. Então, ninguém desenvolve... Quem não é psicótico não desenvolve a psicose. Você vai desenvolver um transtorno de personalidade. Aí esse transtorno é uma neurose? Não. É uma neurose. Quem não tem a estrutura psíquica de perversão, ela não vai desenvolver, tá? Ela tem uma neurose que ela só está bagunçando mais ainda. Só que todo neurótico se arrepende. Psicótico e perverso não vai se arrepender. Então, você já atendia. Ela tinha dificuldade de confrontamento, né? Então ela saiu fora. Ela dizia que o problema era o marido, a vida toda era o problema, era o marido, era o marido, era o marido. Aí, a gente conversando, até que um dia a gente conseguiu entrar nessa parte sexual. Ela foi abusada quando criança. Só não fala o nome, tá? Não. Ótimo. Ela foi abusada quando criança e ela, com o tempo, foi entendendo que ela foi aliciada, né? Que legal. Ela foi entendendo. Aí, então aquilo... Mas ela gostava, porque, né, o corpo é natural. Isso, claro, vai responder. O corpo vai responder. É natural. Então, eu falei, te fizeram um carinho, você vai gostar. Se quem tava fazendo carinho era um monstro, você não sabe. Você só vai entender depois. Eu expliquei mais ou menos assim, ela entendeu. Só que com isso, ela tudo culpava o marido porque ele não fazia ela abusar. Por quê? Porque ela sempre foi estimulada muito criança. Então, na vida adulta, ela estava se tornando... Ela exigia muito o homem, não podia nem trabalhar, ela queria dia e noite, mas ela dizia que ele não satisfazia ela. Ela estava partindo para uma traição. E eu estava desenvolvendo isso nela. Legal. Conversando, só que ela abandonou, ficou com raiva de mim. Porque ela queria que eu dissesse que a culpa era o marido. E ela não queria entender que havia frangalhos nela. Então, ele pode ter, de verdade, ele não está contribuindo, ele não está sabendo. Agora, você também não sabia como te ensinaram. Ela contou? Ela contou para ele e deu uma crise brava, que ela contou que ela foi abusada e tal. Eu falei para ela, ele tem que saber que há o que está acontecendo, o que
aconteceu Então, com você lá atrás? Ele tem que saber, nem sempre ele vai ter estrutura para aguentar. E pode Não, dar mas, um assim, ruim. Se você contar, ele aguenta, ele escuta, vai ter que consequência disso? Ele vai estar pronto para te Parecia que sim. ajudar? Ela falou que ele chorou, ele abraçou ela, tal, não sei o quê. Mas havia essa coisa de ela mesmo assim querer que ele Aham. suprisse. Foi assim, bom para que ela não ele, né? chegava, ela Foi não bom para chegava. ele, né? Porque ele agora ele tá curado. Sim, mas Ele aí, e sabe ela? que É normal. ele E ela sabe tem que a ele culpa fez nele. e isso Sim. aí, ele fez o que ele podia para fazer com que aquela mulher fosse, né? Mas ele não Mas ela um conseguiu. dia consegue? Hã? Ela tem que querer. Ela tem que querer. Ela tem que Ela querer. abandonou. E ela vai ter que se descobrir, entende? Só que, por exemplo, vamos pensar aqui numa compulsão, neurose obsessiva, porque ela está manipulando ele para a vontade dela. Neurose obsessiva compulsiva da alimentação. É diferente da neurose compulsiva sexual? É diferente da neurose obsessiva compulsiva do gasto? Não. Entende? Das drogas? Não. Então, o viciado precisa entender que ele só está gastando muita energia nisso. Vai fazer outra coisa. Vamos ocupar a cabeça com outra coisa. Isso daqui não é o tudo. Isso aqui é importante, mas não é o total. Então, tem que fatiar. O problema é que a pessoa só quer aquilo. Ela só quer isso aí. É igual uma caixa d'água, está concentrada, a água ela tem que se espalhar pela casa toda. Tem que ter água no chuveiro, tem que ter água lá no tanque. Aí quando ela viu que o marido dela, tipo, aceitou, né? Ele entendeu, tal, não sei o quê, ela ficou com raiva, porque ela achava que a gente ia ter uma fórmula mágica, então a culpa é dele, então faz direito. Ela fez um deslocamento. A raiva que ela deveria ter para alguém. E ela falou que ela tá com raiva? Ela ficou com raiva? Ela falou? Não, ela sumiu. Aí vamos lá. Se ela tivesse lá. Nada, porque agora ele sabe, ela foi bom, a gente foi contar e tal, a gente conversou, teve uma conversa. Mas aí na hora do vamos ver, ele não chegou de novo. Aí vamos lá. Aí a Anne poderia trabalhar com ela assim. Você E que sentimento é esse que você está tendo por ele? Eu tô com raiva. Ele que não te abusou, você tem raiva, e do teu abusador? Isso que eu pensei. Sim. Porque ela tá deslocando. Esse sentimento tá para a pessoa certa? Eu falei para ela, a última sessão que eu tive com ela, eu falei isso. Falei, tá, você viu que ele compreendeu mesmo, agora ele vai começar a te conhecer profundamente. Então dê um tempo para ele te conhecer profundamente, para que ele possa entender até os caminhos para te levar no prazer. Porque ele também se sentiu até traído, né? É muito comum no relacionamento começar sem se saber do passado. Para ele se conhecer, quantos anos eu vou ter que esperar? Então. Muito tempo, não sei o que. O tempo que você esperou para contar... Não voltou mais. Eles conversarem também, acho que tem que ter um diálogo aqui, ele podia ajudar ela. Mas e a vergonha tem um prazer. Bom, ela aprendeu e quem sabe no próximo relacionamento ela não vai omitir. Né? No próximo relacionamento ela já não vai mais omitir, ela já vai vomitar tudo antes. Vamos aqui conversar. Vamos aqui, vamos fazer assim. Ela era muito próxima? O diálogo. Isso aí. Então essa raiva pode ser um outro sentimento por esse aliciador dela? Então, a raiva que era para ela ter tido por ele, ela não teve. Mas que sentimento ela tem por ele? Vamos explorar. De repente ela teve até um amor que ela não conseguiu ter por esse. Então, o amor que ela deveria desenvolver para esse, que amor é troca. Aí nessa conversa com a Anne conseguiu desabrochar algo dentro dela, mas a raiva ainda está ali porque ela não seguiu aquele amor. Que vamos lá, amor e ódio. Sim. Raiva, ira, ódio. Né? Começa com a raiva, depois é a ira, depois é o ódio. Então você gosta, né? Você tem raiva, gosta, apaixonado e amor. Mas isso tudo que aconteceu também não foi aquele... Tchau, meu filho, vai na página. A gente tem que fazer uma foto. A gente tem que fazer uma foto. Vamos se vestir, gente. Jaleco. Toma maquiagem. Cadê o pó? Arruma os cabelos. Aí tem três que eu não tenho. Sim.
Isso aí.